Ele tinha por proposta não falar da causa LGBT no âmbito preconceito ou no âmbito homofobia. Ele tinha por proposta naturalizar a existência. Então a gente deu o nome do projeto de Existência e pegava histórias de suspense, meio thrillers, que flertavam com uma coisa de horror ali, que você não explicava muito bem o que era, se era paranormal, se era um suspense de assassinato, e colocava personagens LGBT como protagonistas. Que é uma coisa que você não vê por aí. Um filme de suspense, um filme de terror, protagonizado por um casal lésbico, protagonizado por uma pessoa trans, protagonizado por um casal gay. Eu tenho a minha linguagem, não foi algo que surgiu do nada, foi algo que eu venho trabalhando e eu venho aprimorando. E é até engraçado a gente parar para pensar nisso, porque há 2, 3 anos atrás eu não tinha tanta consciência do que é a minha linguagem. E conforme, né, nesses últimos, de novo, nesse mesmo tempo que o cinema brasileiro fez um boom, a minha própria produção também fez um boom, né? Eu comecei a produzir muito mais, acho que as pessoas ao meu redor tinham muito mais vontade também, então eu me engajava na vontade delas e a gente fazia muita coisa e tem feito muita coisa. E eu fui aprimorando essa linguagem muito com base nessa ideia como do Lars von Trier, como de diretores brasileiros, como Ana Mulaert, de tocar alguma coisa que talvez não seja confortável para o público. Diferente do Lars von Trier, que eu acho que às vezes faz isso numa limiar muito complexa entre o que o público consegue ou não diferenciar, porque uma coisa é você fazer um filme de arte onde você vai, idealmente, né, falar para um público que tem uma bagagem artística mais ampla para conseguir fazer uma crítica mais específica. Outra é você fazer um filme um pouco mais popular. E os filmes do Lars von Trier são interessantes porque eles ficam nesse meio termo, né? Como ele usa artistas muito populares, atores muito populares, muitas vezes o cinema dele cai na boca do povo que não consome Lars von Trier normalmente. E aí você acaba criando e efervescendo ainda mais essas polêmicas. O que eu adoro particularmente... Ai, bati no microfone, desculpa. O que eu adoro particularmente é para ver essas várias opiniões. Não necessariamente gosto da polêmica, às vezes não, mas gosto de ver a efervescência de opiniões, assim. E muito nesse sentido, eu tenho muito dessa linguagem, tanto na hora de escrever quanto na hora de dirigir. Eu tenho uma preocupação muito forte em falar de coisas que eu acho que eu posso e eu preciso falar. Então eu tenho uma ligação muito forte com a causa LGBT pela minha identidade, e eu tento sempre colocar isso nos meus projetos. Romeu e Romeu, que foi o grande marco da minha vida, assim, foi muito claramente LGBT, né? Era uma história que tinha por proposta falar disso e tocar nessa ferida e ser muito didática nessa forma. Então ela era didática tanto no roteiro quanto na forma de ser produzida. Era uma fotografia mais simples, eram personagens muito palatáveis para o público, eram claramente mais adolescentes, tinham um tipo de interpretação muito naturalista desse lado. Tinha uma proposta meio até verborrágica no roteiro, porque era para a internet, porque era para um público jovem, então precisava ser muito claro. E até de formas mais sutis. Então, no último projeto que eu fiz esse ano, que foi uma série de curtas e que um deles foi o que foi para o Festival de Cannes, na Short Film Corner, ele tinha por proposta não falar da causa LGBT no âmbito preconceito ou no âmbito homofobia. Ele tinha por proposta naturalizar a existência. Então a gente deu o nome do projeto de Existência e pegava histórias de suspense, meio thrillers, que flertavam com uma coisa de horror ali, que você não explicava muito bem o que era, se era paranormal, se era um suspense de assassinato, e colocava personagens LGBT como protagonistas. Que é uma coisa que você não vê por aí. Um filme de suspense, um filme de terror, protagonizado por um casal lésbico, protagonizado por uma pessoa trans, protagonizado por um casal gay. Você não vê. E que, querendo ou não,
Acho que eu acredito que a melhor forma de você fazer a coisa ficar naturalizada é literalmente, às vezes, dar um passo para trás e falar, tá, eu vou, ao invés de botar o assunto em pauta, eu vou só mostrar que essas pessoas também existem e elas podem estar sendo representadas em todo tipo de história. Nem toda história precisa ser sobre um crime de LGBTfobia, né? Nem toda história precisa ser motivada por preconceito. Pode ser só uma história. Pode ser só um mistério de será que existe um espírito nessa casa e essa casa é o local onde vive um casal lésbico. Então é um pouco a minha principal proposta como artista é muito isso, muito trazer essa vivência LGBT como pessoa LGBT, como uma pessoa que eu acho que tem muitos privilégios para produzir, como homem, branco, cisgênero, apesar de gay, tenho todo esse privilégio. Eu acho que faz parte da minha existência levar isso para frente e trazer meus amigos comigo. Então, minhas amigas lésbicas para fazer curtas sobre personagens lésbicos, meus parceiros trans, meus amigos trans para fazer curtas sobre personagens trans, meus parceiros gays, homens, mulheres, sempre para contar essas histórias. Você, Jonathan, tem alguma linguagem de criação quando você cria, quando você pensa, quando você produz? Tenho. Deixa eu ver como eu te respondo isso. Te dando uma diretriz.